Demorou, mas aconteceu. O Vasco da Gama está oficialmente dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro de 2025. E, sinceramente, amigo vascaíno, quem acompanha esse clube de perto já esperava. Não é exagero, não é drama, é constatação. A situação que já vinha se desenhando rodada após rodada, agora se escancarou como uma ferida aberta. O time está afundado sem reação, com desempenho ridículo nas últimas partidas e sem qualquer perspectiva de melhora no curto prazo. Nos últimos 4 jogos, o Vasco não venceu nenhuma vitória sequer. É difícil até de acreditar. Um clube gigante com uma torcida apaixonada vivendo mais uma vez esse pesadelo recorrente. E se a gente voltar no tempo, parece que estamos presos num looping eterno. Em 2023, o Vasco já havia passado a maior parte do campeonato no Z4. Em 2024, a história se repetiu. E agora, em 2025, mais uma vez, o mesmo filme de terror volta a passar no cinema, que é São Januário. O torcedor que tanto sofre e tanto acredita começa a perder a paciência. O time implorou para cair e conseguiu. É duro falar assim, mas é a verdade. O Vasco pediu para estar nessa situação. A cada rodada, com atuações vergonhosas, com erros infantis, com falta de competitividade, o Vasco assinou sua própria sentença. Hoje, olhando a tabela, a distância para sair da zona é de 3 pontos. Pode parecer pouco, mas não é. Porque o problema não é só pontual, o problema é estrutural. O Santos, por exemplo, venceu o Juventude e já saiu do Z4. Vitória e Santos têm 18 pontos, o Grêmio tem 20, o Internacional tem 21 e ali coladinhos aparecem Corinthians e Ceará com 22 e o Vasco com apenas 15. A esperança vem da diferença de jogos. O Vasco tem 16 partidas enquanto os adversários diretos têm 17 ou 18. Mas vamos falar a verdade, de que adianta ter jogos a menos se o time entra em campo e não vence ninguém? É ilusão. Achar que isso vai salvar o clube se o desempenho continuar tão abaixo do mínimo aceitável. E aí entra um outro ponto importantíssimo. O discurso do técnico Fernando Diniz, que não é o culpado de tudo longe disso, já começa a parecer repetitivo. Ele mesmo admitiu os recursos financeiros são escassos e ele já sabia disso quando aceitou o desafio. Mas o que fazer quando não há dinheiro para reforçar o elenco? A resposta talvez esteja dentro de casa. A base cruzmaltina, que tantas vezes revelou grandes talentos hoje, parece completamente ignorada. E esse é um dos pontos que mais revolta o torcedor. Porque se não dá para contratar, por que não olhar com mais carinho para a molecada recentemente? Tivemos jogadores do Sub-17 e do Sub-20 sendo convocados para a seleção brasileira. Medina, destaque da base, foi chamado. Luiz Gustavo e Leandrinho também. Mas aí vem o jogo contra o Atlético Mineiro e com a suspensão do Lucas Piton, quem é que vai jogar Vitor Luiz? Isso mesmo! O Leandrinho, que para muita gente deveria ser a primeira opção, está com a seleção e sequer poderá ser utilizado. Um clube que não valoriza sua base, que não dá oportunidades reais, acaba pagando caro. E o Vasco vem pagando com juros altíssimos. A situação financeira, como foi exposta por membros da diretoria, é ainda mais delicada do que o torcedor imaginava. A tal falta de apetite no mercado de transferências não é só uma escolha, é uma necessidade. O Vasco simplesmente não tem liquidez. As receitas que entram hoje são usadas para manter os salários em dia e evitar novos atrasos em dívidas antigas. Desde que o clube entrou no processo de recuperação judicial, tudo passou a ser controlado com o máximo de austeridade. E aqui a gente entra num terreno perigoso. É claro que é importante manter os compromissos em dia, é louvável até. Mas vamos ser sinceros, o torcedor vascaíno está cansado. Já são 14 anos sem um título de expressão. 14 anos vendo rivais levantarem taças enquanto o Vasco luta ano após ano contra o rebaixamento. O discurso de austeridade financeira pode até funcionar no papel, mas na prática ele soa como desculpa para quem já não aguenta mais esperar. Flamengo e Palmeiras passaram por processos semelhantes, é verdade, mas fizeram isso depois de conquistas importantes. O Flamengo se reestruturou após o título brasileiro de 2009. O Palmeiras iniciou sua virada após vencer a Copa do Brasil, mesmo tendo caído para a Série B. E o Vasco vai esperar até quando a torcida quer resultado, quer reforço,
Quer ambição? Não dá mais para aceitar esse marasmo. A janela de transferências trouxe apenas o volante Thiago Mendes e renovações de contrato com Coutinho e Léo Jardim. E só! Um diretor executivo foi até a Europa, voltou de mãos abanando. O presidente admite a gravidade da situação, mas não toma nenhuma atitude concreta para reforçar o time. E o que sobra? A fala do Diniz, que entre linhas escancara o elenco é fraco e precisa de ajuda. Mas se não tem como contratar, por que não usar quem já tá no clube? O Vasco sempre foi celeiro de craques, sempre revelou talentos que brilharam no futebol brasileiro e mundial. Mas hoje parece que esses garotos servem mais à seleção brasileira do que ao próprio clube. O caso do Paulinho é um exemplo escandaloso. O Atlético Mineiro ofereceu 12 milhões de reais por um dos principais talentos da base. 12 milhões. O Vasco ainda tentou pedir uma grana pelo empréstimo. Isso mesmo, pelo empréstimo. E se tivesse rolado o pagamento, teria topado mandar o garoto embora por um valor irrisório? É de doer. Para completar o cenário de desmonte, Cauã, Paixão se despediu do clube. Mais uma joia da base que sai pela porta dos fundos, indo para o Leixões. De Portugal, sem que o Vasco receba absolutamente nada pela transferência. A única coisa que o clube fez foi manter uma porcentagem dos direitos econômicos. Ou seja, jogou fora um talento que poderia ser útil agora, no presente, e apostou tudo num possível lucro futuro que talvez nem venha. É desesperador ver isso acontecer com tanta frequência. O Vasco, que não contrata, também não segura quem pode ajudar. E pior ainda, não valoriza o que tem dentro de casa. E aí voltamos à pergunta principal: se o Vasco sabe que não vai ter reforço de fora, por que não dar moral para os garotos da base? Por que insistir em nomes que já mostraram que não têm condições de entregar mais nada? A resposta pode estar nas decisões equivocadas que vêm de cima. Porque é difícil acreditar que um técnico como Fernando Diniz, conhecido por trabalhar bem com jovens, simplesmente ignora as opções da base por escolha própria. Algo no clube, na estrutura, no comando, impede que essas promessas tenham espaço. A verdade é que a base do Vasco hoje não é tratada como solução, é tratada como ativo de mercado. Os garotos são vistos como moeda de troca, como porcentagem futura, como plano B para quando faltar dinheiro. E isso é triste demais. Porque enquanto isso, o time principal agoniza, a torcida se desespera e o rebaixamento vai se tornando mais uma vez uma realidade muito próxima. E o pior dessa vez, parece que ninguém vai conseguir impedir. Quinta-feira tem jogo pela Copa do Brasil contra o CSA. E no domingo vem o Atlético Mineiro em São Januário. A dúvida não é mais se o time vai cair. A dúvida é vai reagir a tempo, porque o abismo está ali logo adiante. E cada tropeço só empurra mais fundo. Enquanto isso, a base segue brilhando longe dos holofotes. Medina, Luiz Gustavo, Leandrinho. Todos eles mostraram qualidade suficiente para no mínimo receberem uma chance. Mas no Vasco, a meritocracia parece ter virado lenda. Jogador é convocado para a seleção, mas não serve para o profissional. Jogador é destaque na base, mas é emprestado por trocados. Jogador mostra potencial, mas é barrado por medalhão em má fase. É surreal? É inacreditável? É Vasco da Gama em 2025? E a mudança precisa ser urgente, porque pagar dívidas é bonito no papel, mas na prática ninguém comemora pagamento no fim da temporada? O torcedor quer título, quer time competitivo, quer no mínimo dignidade dentro de campo. Não dá mais para aceitar esse discurso frio e calculista enquanto o clube afunda em campo? A pergunta que fica no ar é: pagar a dívida jogando a Série B também é legal? Porque se continuar desse jeito, é pra lá que o Vasco vai. E pior ainda, sem reforço, sem base e sem alma. E o que mais impressiona em tudo isso, amigo vascaíno, é como o clube parece anestesiado no meio do caos. O Vasco mergulha rodada após rodada em uma crise cada vez mais profunda, e o sentimento que fica é o de abandono. A diretoria se esconde atrás de discursos prontos, a comissão técnica repete as mesmas falas, e o torcedor, mais uma vez, é quem paga essa conta emocional. A gente tá falando de um clube gigante, com história, com camisa, com tradição, e que mais uma vez vive como se fosse pequeno, um time que vai entrando em campo e colecionando vexames enquanto o mundo lá fora gira, os rivais crescem, e a Série B vai se aproximando como uma realidade inevitável.
Não tem como olhar para a situação atual do Vasco sem sentir vergonha. É um clube que já foi referência, que já brigou de igual para igual com os maiores do país e hoje está se arrastando, aceitando essa mediocridade como se fosse normal. O torcedor não quer saber de discurso bonito de projeto a longo prazo, de reestruturação com responsabilidade. Isso tudo pode até funcionar nos bastidores, mas dentro de campo não resolve. O time precisa jogar bola, precisa competir, precisa mostrar vontade. E não é o que a gente tem visto. Pelo contrário, é um elenco que parece conformado com a derrota sem sangue nos olhos, sem atitude, sem vergonha na cara. A maior tristeza é ver o Vasco entregando seus talentos de bandeja. É como se o clube estivesse mais preocupado em agradar o mercado do que em fortalecer seu próprio time. A base do Vasco revela joias com frequência, mas essas joias são lapidadas por outros clubes. São os rivais que colhem os frutos do que o Vasco planta. E o torcedor fica com o vazio, com a sensação de que nada vai mudar. Medina, Luiz Gustavo, Leandrinho, Paulinho, Cauã, Paixão, todos eles são retratos de um clube que não sabe o que tem nas mãos, que prefere se desfazer dos seus talentos do que investir neles como peças do elenco principal. Isso é desespero disfarçado de planejamento. É a prova de que o clube perdeu completamente o rumo. E não é só dentro de campo que a bagunça reina. Nos bastidores a situação também é alarmante, o executivo vai para a Europa, volta sem ninguém, o clube tenta fazer negócio com o Atlético Mineiro, mas quer cobrar empréstimo de jogador como se fosse favor. Vende jogador para Portugal sem receber um centavo, segura percentuais como se isso fosse suficiente para construir um elenco vencedor? Não é. E todo mundo sabe disso. É um amadorismo que beira o inacreditável. O torcedor vê tudo isso acontecendo e se pergunta: cadê o planejamento? Cadê a visão de futuro? Cadê a ambição? Porque no fundo é disso que o Vasco mais precisa hoje, ambição. O clube parou no tempo. Ficou preso em um ciclo de mediocridade, de desculpas, de vamos nos manter primeiro. O problema é que esse discurso já virou trilha sonora do rebaixamento. É sempre a mesma conversa. Em 2023 foi assim. Em 2024 também. Agora em 2025 nada mudou. O time afunda e ninguém reage. Parece que falta coragem, falta peito, falta gente disposta a virar a mesa, a assumir que o clube não pode mais aceitar esse papel de coadjuvante. E se a diretoria não tem condição de fazer grandes contratações, então que invista na base de verdade, não adianta falar que a base é forte se não coloca esses garotos para jogar. Não adianta elogiar o trabalho de formação se na hora do aperto a solução continua sendo improvisar veterano fora de forma. Não adianta fingir que tá tudo bem com o elenco quando os próprios resultados mostram o contrário. O Vasco tomou 3 gols do Mirassol dentro de casa e o próprio Fernando Diniz admitiu foram gols evitáveis, erros bobos, falhas que não podem acontecer, mas acontecem e vão continuar acontecendo se o elenco não for qualificado. E o mais curioso é que quando os garotos da base têm oportunidade, eles mostram que podem sim dar conta do recado. A gente viu isso em outros momentos, em outros anos, mas é como se o clube tivesse medo de apostar neles. Como se faltasse confiança. Como se ainda estivesse preso naquela mentalidade ultrapassada de que jogador jovem só serve para ser vendido, não para jogar. E isso é uma das grandes feridas abertas no futebol brasileiro, mas no Vasco virou regra. Jogador da base é ativo, não é solução. E isso precisa mudar urgentemente. Porque se o clube não contratar ninguém e continuar ignorando a base, não vai ter salvação. E aqui entra mais uma crítica que é impossível ignorar: a falta de responsabilidade na hora de negociar seus ativos. O caso do Paulinho escancarou tudo. Um dos jogadores mais promissores da base cruzmaltina, com potencial para ser titular no time principal, e o Vasco aceita negociar por 12 milhões de reais. 12! Isso é nada considerando o mercado atual. É uma quantia que times de Série B gastam com apostas e o Vasco simplesmente entrega ao jogador ainda tentando embolsar um valor pelo empréstimo? A negociação travou porque o Atlético Mineiro não quis pagar pelo empréstimo, mas se topasse o negócio teria saído? É vergonhoso. E a situação do Cauã Paixão, então? O garoto se despediu do clube pelas redes sociais?
Um jogador que cresceu dentro do Vasco, que vestiu a camisa desde muito novo, que se destacou nas categorias de base, e o clube deixa ele sair de graça por Leixões de Portugal. Não houve venda. Não houve negociação. Apenas uma saída com o Vasco mantendo um percentual. Isso é planejamento? Isso é gestão moderna? Claro que não. É desespero, é falta de comando. É a confirmação de que o Vasco hoje opera no piloto automático. Enquanto isso, o torcedor sofre. Sofre porque sabe que o clube poderia estar em outro patamar, sofre porque vê talento sendo desperdiçado enquanto o time em campo apanha, sofre porque sabe que a base pode resolver, mas não é usada. Sofre porque vê um técnico pedindo reforços, mas recebendo silêncio como resposta. Sofre porque todo mundo fala de futuro, mas ninguém vive o presente. E o presente do Vasco é de pura aflição. Um clube que vive um dos seus piores momentos da história recente, sem reação, sem rumo, sem esperança. E se nada mudar nos próximos dias, a tendência é piorar. Quinta-feira tem jogo pela Copa do Brasil contra o CSA. Um jogo que, em teoria, deveria ser tranquilo. Mas quem garante alguma coisa com esse Vasco? Quem aposta em vitória com um time que não consegue sequer competir direito contra adversários medianos? E no domingo vem o Atlético Mineiro, um adversário muito mais qualificado. E dentro de São Januário, o Vasco vai com Vitor Luiz na lateral sem Lucas Piton, com a torcida pressionando, com a crise explodindo. E aí qual vai ser a desculpa? O elenco atual do Vasco é limitado. Isso não é segredo para ninguém. Mas quando até os jogadores que poderiam ser soluções são ignorados, o problema se agrava. O que se espera é que no mínimo exista coerência. Se não dá para contratar, então usa o que tem. Não dá mais para assistir os garotos da base brilhando em outros clubes, enquanto o Vasco vai para o fundo do poço. O torcedor já entendeu que não vai ter reforço de peso? Ele só quer ver garra, quer ver vontade, quer ver mudança de postura. Quer ver sangue novo. E a base é isso. A base é o que resta de esperança nesse momento tão difícil. O torcedor vascaíno já aguentou muita coisa, já viu rebaixamento, já viu humilhação, já viu o time ser eliminado por adversários pequenos. Mas o que mais dói hoje é a sensação de que o clube se acostumou com isso. Que não sente mais vergonha, que não se incomoda com a zona de rebaixamento, que olha para 3 derrotas seguidas e trata como se fosse parte do processo. Não é. Isso não pode ser normal. Isso não é Vasco. E se não houver uma mudança de postura urgente, dentro e fora de campo, o pior vai acontecer mais uma vez. E a pergunta que segue martelando na cabeça de todo torcedor é uma só. Será que essa diretoria realmente acredita que vai sair dessa situação apenas pagando dívida? Será que acham que a torcida vai aceitar mais um ano de sofrimento? Mais uma queda, mais um ciclo de reconstrução? Porque o torcedor não quer discurso, ele quer atitude. Ele quer um time que represente a grandeza do Vasco da Gama. E isso passa por decisões corajosas, por apostar na base, por parar de tratar os jogadores da casa como moeda de troca, por olhar para o presente com a mesma importância que olha para o futuro. A reconstrução financeira é importante, claro que é, mas ela não pode vir isolada. Um clube de futebol vive de resultado, vive de desempenho, vive de competitividade. E se o preço para pagar as contas for cair para a Série B, mais uma vez, então talvez o modelo esteja errado. O torcedor não quer mais ouvir sobre percentuais, sobre comissões, sobre salários em dia. Ele quer ver o time vencer, quer sair do estádio com orgulho, quer gritar gol, quer ver os moleques da base correndo, suando, jogando com a alma, porque é isso que o Vasco sempre foi. Um clube que luta, que resiste, que nunca se contentou com pouco, mas hoje o que se vê é o oposto. Um clube apático, omisso, que não se posiciona, que assiste ao próprio declínio como se não pudesse fazer nada. E pode sim, mas para isso precisa parar de vender esperança e começar a entregar ação. Precisa parar de esconder a base e começar a colocá-la em campo. Precisa parar de aceitar essa mediocridade que tomou conta de São Januário, porque enquanto o Vasco não reagir, o rebaixamento vai deixar de ser ameaça e virar sentença. E a Série B, que parece um fantasma, vai bater na porta mais uma vez. E dessa vez talvez o torcedor não perdoe. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar!
O ambiente no Vasco da Gama parece estar cada vez mais tenso e cercado por rumores sobre o futuro do técnico Fernando Diniz. Nos bastidores do clube carioca, cresce o burburinho de que a diretoria está insatisfeita com os recentes resultados da equipe e que a permanência do treinador pode estar ameaçada. Fontes próximas à comissão técnica afirmam que o desempenho do time nas últimas partidas não tem correspondido às expectativas criadas no início da temporada, o que teria gerado um clima de apreensão entre os jogadores e membros da diretoria. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, o rumor ganhou força após algumas reuniões internas que teriam discutido o desempenho coletivo, a estratégia adotada por Diniz e a possibilidade de mudanças no comando técnico para tentar reverter a situação preocupante. A torcida também vem demonstrando impaciência, aumentando a pressão para que decisões sejam tomadas o quanto antes, o que pode acelerar o processo de avaliação do trabalho do treinador. Esse cenário cria um ambiente de incerteza que pode afetar o desempenho da equipe em campo, dificultando ainda mais o trabalho de Fernando Diniz. A direção, por sua vez, estaria analisando atentamente as alternativas no mercado para um possível substituto, caso a decisão de demissão seja confirmada. A possibilidade da saída de Fernando Diniz do Vasco é um dos assuntos mais comentados nos corredores do clube nas últimas semanas, principalmente após os tropeços recentes que colocaram o time em situação delicada na tabela. Apesar da confiança inicial depositada na filosofia de jogo do treinador, o que parecia uma aposta promissora começa a ser questionada à medida que os resultados não aparecem. Internamente, membros da diretoria estariam avaliando o impacto da continuidade de Diniz no grupo, ponderando sobre o desgaste natural que um técnico pode sofrer quando os resultados não acompanham o trabalho apresentado. Rumores indicam que a falta de entrosamento da equipe e as escolhas táticas do comandante estariam entre os principais pontos de crítica. A pressão exercida pela torcida nas redes sociais e nos estádios também aumentou a sensação de urgência para mudanças, alimentando ainda mais as especulações sobre a permanência do treinador. Além disso, há quem diga que a diretoria estaria sondando nomes no mercado para substituir Fernando Diniz, caso ele realmente seja demitido, numa tentativa de retomar o caminho das vitórias o mais rápido possível. Essa movimentação indica que a situação do técnico está longe de ser tranquila. E as próximas semanas prometem ser decisivas para o futuro do Vasco na temporada. No meio desse turbilhão de especulações, o próprio Fernando Diniz tem se mantido reservado em relação ao seu futuro, evitando declarações públicas que possam alimentar ainda mais os rumores. Segundo fontes próximas ao técnico, ele estaria focado em tentar melhorar o desempenho do time e recuperar a confiança dos jogadores, mesmo ciente de que sua permanência está sob avaliação rigorosa da diretoria. O ambiente interno, no entanto, não tem sido fácil, já que o clima de incerteza e as cobranças intensas podem impactar diretamente na preparação e no rendimento da equipe. Entre os jogadores, há relatos de que o grupo sente a pressão e percebe que o comando técnico está sendo questionado, o que pode influenciar negativamente a dinâmica do vestiário. Os torcedores, por sua vez, acompanham de perto esse cenário, debatendo fervorosamente nas redes sociais e levantando teorias sobre possíveis nomes para assumir o cargo caso Fernando Diniz seja realmente afastado. Enquanto isso, a diretoria do Vasco permanece em silêncio oficial, mas nos bastidores a movimentação para encontrar uma solução para o impasse já estaria em andamento. Essa combinação de fatores torna a permanência de Fernando Diniz no comando da equipe uma possibilidade cada vez mais incerta, alimentando o rumor que já se espalha por todo o clube. Paralelamente, a pressão por resultados imediatos tem colocado o Vasco em uma encruzilhada que pode definir os rumos da temporada e a própria identidade do time. A demora em alcançar a regularidade nos resultados tem sido um motivo constante de críticas, e a possibilidade de troca no comando técnico surge como uma alternativa para tentar modificar o panorama atual. Especulações indicam que alguns membros da diretoria enxergam a saída de Fernando Diniz como um caminho necessário para renovar o ânimo do elenco e trazer uma nova dinâmica para o time. Ainda assim,
Há resistências internas, principalmente entre os apoiadores do treinador, que defendem a manutenção do projeto para que o trabalho tenha a chance de ser consolidado. Essa divisão reflete o dilema que o clube enfrenta: apostar na continuidade e na filosofia implantada ou apostar numa reformulação imediata para tentar corrigir os rumos. O burburinho sobre uma possível demissão se intensifica justamente porque o Vasco precisa de respostas rápidas para não se distanciar ainda mais dos objetivos traçados para a temporada. O debate sobre o futuro de Fernando Diniz deixa claro que a decisão que será tomada terá impacto direto não só no técnico, mas no desempenho e no espírito do elenco como um todo. Em meio a esse cenário de especulação e possível mudança, o mercado do futebol também começa a ser observado com mais atenção pela diretoria vascaína, que estaria de olho em possíveis nomes para substituir Fernando Diniz, caso a demissão seja concretizada. Rumores apontam para técnicos com perfil diferente do atual comandante. Possivelmente alguém com experiência em situações de pressão e que consiga implementar um estilo de jogo mais pragmático e eficiente para o momento delicado do clube. O nome ideal, segundo as conversas internas, seria aquele capaz de recuperar o moral do elenco rapidamente e de se adaptar à estrutura atual do Vasco sem grandes alterações. Esse movimento evidencia que a diretoria está preparada para agir rapidamente e não descarta nenhuma possibilidade, o que alimenta ainda mais o burburinho de uma mudança iminente. Enquanto isso, o técnico Fernando Diniz segue trabalhando normalmente, ainda que sob um clima de incerteza que não é comum no futebol, refletindo a complexidade da situação vivida pelo Vasco. A torcida aguarda ansiosa e atenta para os próximos capítulos dessa novela que pode definir o futuro do clube e do seu treinador. O rumor da demissão, assim, permanece forte e ganhou ainda mais força nos últimos dias. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.